muito do Elon Musk para conseguir lançar os seus programas. A gente tem, por exemplo, vou imaginar que, por exemplo, a SpaceX realmente rompesse com a NASA. Os Estados Unidos já tá ferrado nesse momento. Ferrado. Porque a gente tem planos de futura colonização da Lua com China, com Rússia, lançamento de satélite. Até o Irã, cogita-se também, tá desenvolvendo seus mísseis balísticos. O próprio Gold Dome, não sei se chegou a ver, Vilela, que é a nova arma, né, que os Estados Unidos vai desenvolver. Porque, baseado no Gold Dome, porque tem o Iron Dome de Israel, que protege ali de foguetes, e o Gold Dome, ele fala que vai ser uma super defesa revolucionária, que vai conseguir dar conta de todos os mísseis, inclusive mísseis balísticos. Então, o que ele fala? Que no ar é muito difícil, porque de momento que já sai, né, da atmosfera, quando volta, vem com uma velocidade muito grande, joga várias contramedidas, é muito difícil defender. Então ele quer fazer um sistema de verificação no mar, na terra, no ar e no espaço. Ou seja, a partir do desenvolvimento de satélites, fica vistoriando possíveis destacamentos, lançamentos de mísseis antes de eles serem lançados. Só que qual que é a preocupação? Os Estados Unidos falam que isso é um sistema de defesa. Então vai, sei lá, Coreia do Norte vai disparar um míssil, e hoje já tem capacidade para disparar mísseis que cheguem no território americano. O sistema de satélite conseguiria ver isso e fazer um ataque no território norte-coreano, antes do míssil ser disparado. Só que, claro, né? Isso pode ser usado para defesa ou usado para ataque também. Como uma desculpa. Eles iam atacar, atacamos primeiro. Exatamente. E aí, a China... Jogos de Guerra, lembra do filme? Lembro, isso aí é clássico. Aí, ó, anota aí, galera, segundo filme. Mais um. A China falou, não, se desenvolver o Gold Dome, a gente também vai fazer algum tipo de retaliação contra os satélites, porque isso coloca a nossa soberania em risco. A Rússia falou também, se vocês colocarem o Gold Dome, o objetivo de vocês, a gente vai ter que rediscutir na nossa questão nuclear, porque a gente coloca o território russo em risco. Todo esse programa tem que ter também o lançamento ali de satélites, que faz parte também, grande parte do programa do Elon Musk, entende? Então, a interdependência que tem hoje da NASA em relação à SpaceX, ela é muito grande. Por isso que eu falo, seria um prejuízo gigantesco para o Elon Musk. Claro, ele precisa ter acesso ao governo americano para ter os seus objetivos econômicos, objetivos de vida, e é muito prejudicial, principalmente para o governo americano, porque sem acesso às tecnologias do Elon Musk... A Boeing, do Jeff Bezos, lá, até esqueci o nome, né? Que também está muito atrás da tecnologia. Blue Origin. Exatamente, né? Não tem condição agora. Então, seria um prejuízo muito grande nessa corrida espacial, nessa disputa, principalmente da órbita baixa aí do espaço. E aquilo que o Elon Musk fez de cortar gastos e... Então, o objetivo... Inicialmente, ele tinha falado que ele ia cortar 2 trilhões de dólares. Isso. Depois, acabou caindo. Não, vamos fazer só 1 trilhão de dólares. Ele ia tirar da onde isso? Os planos ali, né? Ele fez uma série, ele até contratou uns funcionários para fazer todas as pesquisas, enfim, mas é muito difícil dar conta, porque aí entra Qual é a sigla que ele criou? Dodge. É o Dodge, né? Dodge. Department of Government Efficiency. Que é uma referência até também a Dogecoin, né? A moeda dele, a Memecoin que ele tem lá, né? Mas quem escolheu o nome foi o Howard Lutnick, que agora é secretário do Comércio. E ele ia ter que tirar de algum lugar aí, né? E ele conseguiu dar conta, por conta de lobby, influência política, tal. Pô, você cortar 2 trilhões de dólares de gasto, é um PIB do Brasil, né? 150 mil funcionário público. Daí já tirou um... já tirou uma... E mesmo assim, ele fala que ele economizou 160 bilhões. Muito abaixo dos 2 trilhões que ele falava. A mídia americana fala que... O cachorrinho, essa é zoação, né? Isso aí já é inteligência. É zoação, né? A mídia americana fala que, na verdade, não foi nem os 160 bilhões. Fala que, na verdade, foi 110 ou 120 bilhões. Então, um dos motivos da briga também é talvez ele ter sido um pouco impotente de realizar as políticas públicas. Tanto que quando começou essa briga, o Steve Bannon, que é o grande defensor do MAGA, o Make America Great Again, começou a jogar também um monte de coisa no ventilador, né? Do Elon Musk. Queria deportar o Elon Musk. Falou que não. O Elon Musk é imigrante legal. É imigrante legal. Cara, isso seria um plot twist absurdo nessa Falou história. até, não, a gente tem que nacionalizar a SpaceX, tem que nacionalizar, tem que ser uma empresa estatal. E falou, por exemplo, teve um dia que o Elon Musk, acho que foi até no último dia ali de despedida do Trump com o Elon Musk, que o Elon Musk ele apareceu com o olho roxo. E aí ele falou que foi o filho dele, que ele pediu pra dar um soco e tal. O Steve falou, imagina, não foi isso não. É que o Scott Bessent, né, os dois estavam discutindo ali, o secretário do Tesouro, e o Scott Bessent falou, pô, Elon Musk... Você é uma fraude. Você é uma fraude, você só reduziu 100 bilhões, a gente queria 2 trilhões.
Aí aparentemente o Elon Musk foi incomodado, deu um empurrão no Scott Bessent, e o Scott Bessent foi lá e deu um murro no olho do Elon Musk. Não, velho. Mas de novo, né? Será? Isso teria influenciado essa saída do Musk. Mas foi o Steve Bannon que falou. É. Olha A só. fonte é o Steve Bannon. A fonte é o Steve Bannon, que é um Tropecei e cara, caí né? na escada, né? Olha, cara. O Trump falou, até ofereci pra eles que era uma maquiagem, falou, não, precisa não. Cara, que treta, velho. É o clube, aí tem uma teoria da conspiração que é o clube do olho roxo, né? Porque qualquer um pesquisar na internet você vai ver desde o Papa Francisco, Michael Pessoas que Jackson, apareceram com do olho nada roxo. com o olho roxo. Estranho. E Aí tem teorias. Não, que e tem do ritual. Macron do tapa da mulher que pegaram no avião, assim, né? Só que ele afastando o rosto, assim, né? Você viu o que a Candace Owens está falando da esposa do Macron? Não. Ela não apenas está dizendo que a esposa do Macron... Candace Owens, sabe quem é? Uma jornalista americana? Sei. Ela é casada com um militar e tal. E ela era do Daily Wire lá do Ben Shapiro, né? Aí pediu demissão, porque falaram que ela é tudo judeu no Daily Wire. Ela começou a falar um monte de coisa contra Israel. Os caras Aí um demitiram. abraço, né? Cara, ela disse que ela chegou a essa conclusão. Ela mostra, tem vários episódios no documentário, que a esposa de Elon Musk, além de ser homem, é o pai do Macron. Ele casou com o pai dele. É. Mano, Tá nesse nível a conversa, meu irmão. Você sentiu o nível. da piração. Meu pai ficou irado quando eu falei, não, para com isso. Eu falei, não, ela tá falando, sou eu não. Inclusive tem, não sei se a galera acha a foto, né? Acharam a foto do garotinho, dela jovem. Sei. E mostrando ela hoje, a semelhança, porque ela foi professora do Macron. Ela é 40 anos mais velha que ele. 40 anos? 40 anos. Não Ela sabia foi que era a diferença tão Professora do ensino médio ainda, né? Foi Do ensino professora médio. no ensino médio e ali começou um romance até ele era menor de idade, né? Nossa, velho. Aí a teoria da Candace Owens, que até então era uma jornalista séria, né? Conceituado. É, ela Pois tá com é. essa história malucaça aí. Mas atualmente, como que tá a relação dos dois? Aí vocês falaram que os dois pisaram no break, como que tá? Então, publicamente nenhum pediu desculpa pro outro. Não? O Trump continua falando que vai vender o Tesla dele, vai continuar... Não, esse Tesla aqui eu não quero mais, tal, né? Aliás, outro ponto de discordância. Pô, ver o Trump, teoricamente, incentivando a Tesla, sendo que o Elon Musk é um cara que fala que não existe aquecimento global, que é um cara que defende as indústrias carboníferas, e foi até subsidiado pelas indústrias carboníferas americanas, era Quem, o meio... Trump? O Trump, né? Era meio complexo, assim, pensar nessa semelhança aí entre os dois. Então, aparentemente, eles não vão pedir desculpas públicas, penso eu que isso não vai acontecer. Mas devem ter falado pra ele, ó, segura a onda que pode... Os dois, né? É. O próprio J.D. Vance, ele fez um comentário público falando assim, pô, não concordei, você, Elon Musk, o que você fez, essas críticas, mas acho que um dia você vai voltar pro governo americano, vai ser conselheiro do Trump, e acho que no final das contas os dois vão se reaproximar, porque não faz sentido pra nenhum dos dois lados essa briga. Pois é. E algum desdobramento disso daí pro mundo ou não? Então, eu acho que não foi por acaso, a gente tá vendo essa... Primeiro nós vimos a notícia que a Palantir ia assumir o controle de todo o banco de dados e ia criar um mega dado sobre os americanos, que é um controle. uma sociedade de vigilância total, Total, preocupante, né? Gerou uma repercussão e tal. Aí depois você tem essa confusão aí. Aí daqui a pouco, sexta-feira passada, dia 6, começa aquele caos em Los Angeles e Nova York. Porque eu vejo essas coisas, os caras podem acionar o ato patriótico lá? Ou... Pode acionar. Na verdade, rola uma conversa que eles estão querendo esperar a coisa esquentar mais para instaurar um ato patriótico 2.0, Pra que vai explicar pra envolver pessoa, o que inteligência... que é um ato patriótico? É diminuição das... Então, foi a resposta ao 11 de setembro, né? Depois do 11 a Palantir Technologies é uma resposta ao 11 de setembro também. Exato. Além da Palantir Technologies, só pra galera ter ideia, a Palantir Technologies tem um sistema, um programa chamado Lavender. E o Lavender é o que o exército de Israel usa para escolher os alvos que eles vão eliminar. Até alguns comandantes